Ai, o Jorge aqui, dando parabéns pelo dia do psicólogo. Obrigada, Jorge. Aproveito para dar os parabéns para a Vânia também, querida Vânia. Quando vocês acharem que eu posso começar, vocês me avisem. O Marcos está aí. Deixa eu só. Eu tenho um texto aqui que eu preparei e para a gente começar a nossa live de hoje. Boa noite, a Cleide, Marcos. Então vamos lá. Bom, eu gostaria de iniciar aí dando os parabéns para a Cris Abdala pelo seu aniversário, por essa anja que cuida de todos nós com tanto carinho. Então receba o nosso abraço em nome da Procura. Então, um abraço bem carinhoso aí e tudo de melhor para você, Cris. Ademir, boa noite. É uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, no Dia do Psicólogo, compartilhando a arte de cuidar, né? Porque cuidamos de pessoas, assim como vocês, que são os cuidadores, também cuidam de pessoas, e com certeza, com o maior carinho do mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa arte, né? Que é a arte do cuidar. Ademir. Muito bem. Como eu vou iniciar com um texto, eu vou esperar um pouquinho, porque esse texto vai dar base porque a gente vai falar hoje aqui, no tema dos cuidadores, né? Que são os aspectos psicológicos do cuidar. E aí eu preparei um textinho para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aí, tá bom? Então vou esperar mais um pouquinho. Por aqui em São Paulo fazendo muito frio. Não sei nos outros estados como estão, mas aqui hoje está bem friozinho. E para mim é uma honra o Dia do Psicólogo estar aqui com vocês, tá? Isso para mim foi, na verdade, um presente. Deixa eu ver, não consigo. A Hilda, a Cris. Cris, eu mandei um beijão para você, desejando um feliz aniversário, tudo de melhor na sua vida, por tudo que você faz por todos nós aqui da Procura da Ela, por todos da associação, por ser essa pessoa que você é, querida. Então, feliz aniversário, Cris. Quanto coraçãozinho. Aqui, Porto Seguro, calor. No Rio, 18 graus, quase congelando. Hilda, aqui também tá bem assim, quase congelando também. Boa noite, Genês. Ô Sil, você pode me dar um ok? Como eu não tenho muita prática, se eu já devo começar o texto, que é o que vai dar base para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Então, quando você achar que é possível, nós temos aqui, eu estou vendo 17 pessoas, creio que chegarão mais, talvez esperar seja melhor, né? Enquanto isso, a gente vai dando oi aí para todas as pessoas que estão chegando.
Boa noite, Cristiane. Vera Lúcia. Ai, mas não congela, pois o coração é quente. Isso mesmo. E com certeza teremos muitos corações aqui hoje, né? Aquecendo a nossa noite, o nosso bate-papo. Procurei trazer um assunto bem interessante, que eu acho que vai elucidar muitas das questões que vocês vivem, né, no cuidado, aí no cuidado diário. E, então eu procurei trazer. Começa assim, mas olha mais para a câmera, Dani. Tá. Ai, Jorge, ficou engraçado agora. Bom, vou tentar. Bom, na verdade, a câmera, eu tive que trocar porque a do computador não estava funcionando, então eu fiz um, uma outra arrumação, mas vocês conseguem me ver, né? Tá. Então vamos lá, gente. Eu trouxe um texto hoje, por acompanhar o grupo, eu percebo muito a dificuldade, né, que vocês têm no cuidado. E essa dificuldade, ela fica bem clara que tem a ver com a comunicação. Então, eu trouxe um texto de abertura que eu vou ler para vocês, que são, na verdade, a diferença do ouvir e do escutar. Então, eu vou ler um pouquinho esse texto, e esse texto vai ser a base para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, vamos lá. Ouvir refere-se aos sentidos da audição. A pessoa ouve apenas, mas pode ou não interpretar a comunicação. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Havendo falha nessa comunicação, haverá falha nas relações, sejam elas conjugais, de trabalho e também no cuidar. E esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Então, assim como ouvir e escutar são palavras parecidas, mas com sentido diferente e mais amplo, entender e compreender também são. Embora nos dicionários as palavras sejam sinônimas, elas apresentam diferenças cruciais e importantes. As pessoas podem entender algo e não compreendê-lo, bem como não saber explicar também. Ter compreensão sobre o entendimento que cada pessoa tem em relação a qualquer assunto ou problema que se faz necessário uma resolução fará uma profunda diferença nas relações e no convívio entre pacientes e cuidadores. Tomando um grande instrumento que a gente vai trazer hoje, que é o coping, cujo significado pode ser descrito como a ação de lidar adequadamente com uma situação, superando as dificuldades ou limites que essa situação apresenta em qualquer esfera da vida de um indivíduo. Por isso, compreender requer questionamento, perguntas e a busca pelas respostas. Para compreender, é necessário investigar, avaliar e elaborar uma resposta que esteja de acordo com o entendimento dos envolvidos. Aqui, no caso, cuidador e paciente. Então, o que esse texto traz para a gente? A importância da comunicação. Ai, gente, eu não estou conseguindo olhar. Bom, então vamos lá. Ele traz a importância da comunicação, né? O que seria isso? Quando a gente está na tarefa de cuidar, a gente percebe que há
uma falta de sintonia daquilo que o paciente quer, daquilo que ele precisa e daquilo que você, enquanto cuidador, entende que pode ser uma necessidade. E aí a gente percebe que há muitos conflitos. Conflitos que eu digo na questão de eu não entendo o que ele quer, ou eu tento dar o meu melhor, mas infelizmente não sei se eu estou fazendo aquilo que é adequado ou não. Muitas vezes em relação a procedimentos, enfim, várias questões que envolvem o cuidado. Então, após esse texto, o que eu queria trazer para vocês? Primeiramente, eu vou trazer uma dica que vai ajudá-los na tarefa do cuidar. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu trouxe e depois, no final, a gente abre para perguntas. Então, é rápido aqui o que eu vou trazer, mas é uma questão que eu acho que é importante a gente pensar. Então, se a gente falou sobre compreensão como uma das estratégias de coping, que é a estratégia de poder usar este cuidado a favor tanto do cuidador como da pessoa que tem ela, o primeiro passo seria pensar e avaliar o que você, cuidador, sabe sobre a doença, tá? Então, quando eu digo isso, é em relação ao tratamento, aos cuidados diários, alimentação, higiene, reabilitação, suporte de vida e etc. Então, tudo que envolve a rotina de cuidar de uma pessoa com ela. E aí entra a questão que eu falei, que a gente precisa conhecer para compreender. Então, quando compreendemos todas as questões que envolvem o cuidar dessa pessoa que tem ela, que é o nosso familiar, um ente querido, a pessoa que a gente está cuidando, nós nos sentimos mais seguros e fortalecidos para exercer esse cuidado, tá? E aí, o que acontece? Ele acaba diminuindo a angústia, né? A angústia sobre o que vai acontecer, será que eu vou dar conta? E eu acho que isso tem a ver com viver um dia de cada vez. Então, a importância de conhecer tudo sobre a doença, e aí, gente, tem lá na página, acho que a primeira coisa que aparece na página do grupo é aquele guia que o Jorge elaborou sobre Você Sabia. Você sabia que? E lá está explicando tudo que envolve o tratamento, o cuidado, a higiene, enfim, tudo que envolve esse cuidado com o paciente. Então, quando a gente conhece tudo que envolve, eu acho que fica um pouco mais fácil, não digo que seria uma tarefa, não menosprezando, né, aquilo que vocês fazem, que a gente sabe que é uma tarefa, muitas vezes, difícil. Mas aí entra a questão da comunicação, que é o que a gente tem falado no grupo. Quando você conhece, então, a doença, você sabe tudo que envolve o cuidar, porque você já foi procurar saber. Isso eu estou falando em termos do cuidador, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas já têm aí anos de experiência, mas tem muitas pessoas chegando nova no grupo, e todos sabem que, diante do diagnóstico, as pessoas entram em pânico, né? Principalmente os familiares, de saber como lidar, como vai fazer, como conciliar todas as coisas que são necessárias para ter um cuidado com qualidade. Então, primeiro é conhecer a doença. E aí a gente tem lá na página tudo escrito, tudo relacionado, o que pode, o que não pode, dentro da fisioterapia motora, respiratória, nutrição. Então, nós temos tudo dentro do grupo. Diminui a angústia, como eu disse, né? Porque cada pessoa também reage de uma forma, e eu acho que isso é importante para a gente saber que, embora tenha várias pessoas no grupo e a gente compartilha dicas de cuidado, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa reage de forma diferente. Então, às vezes, muitas vezes, o que serve para um paciente não serve para o outro, e por isso que eu falo da importância de conhecer sobre o seu familiar e sobre a doença, tá?
E aí, gente, também ajuda no sentido de diminuir essa ansiedade, né, do futuro, tempo de sobrevida. Então, novamente, cada pessoa é uma pessoa e você estará do lado dela, né, do seu familiar, cuidando e vivendo cada etapa da doença. Mas acreditando que esse cuidado, muitas vezes, e eu já disse na palestra que teve lá ano passado, no encontro da procura, que embora exista um protocolo, né, para cuidado dos pacientes de ELA, cada paciente é um paciente. E quando você entende a necessidade do seu familiar, até porque antes do diagnóstico a pessoa tem uma história, tem uma vivência em termos de personalidade, de como ela lida com tudo isso, você diminui um pouco dessa idade, né? Você vai aprendendo cada etapa, superando as dificuldades e trabalhando junto isso com o seu familiar. Diminui o estresse, né? Porque quando você compreende e cria uma comunicação assertiva entre ambos, cuidador e familiar, você cria um ambiente saudável e de apoio. Então, vocês vão entender agora onde eu quero chegar, né? Então, como seria isso na prática? Bom, na prática, gente, seria, como eu falei, pegar o guia que foi elaborado, você sabia que, estudar esse guia, entender todas as questões que envolvem o tratamento, a sobrevida, a qualidade, né, do cuidar, o que envolve a reabilitação, entender tudo de forma, como eu diria, de forma personalizada mesmo. Você, que é o cuidador, você tem o seu familiar, então você vai ler o guia, e a partir desse guia, você pode criar um guia seu, um guia personalizado, ou seja, fazendo uma lista dos pontos que você precisa conhecer melhor. Então, o que você precisa aprender para ajudar nos cuidados diários, o que você precisa saber mais em relação à reabilitação. Então, é estudar e criar um guia personalizado. E no que isso ajuda? Então, ter um planejamento ajuda a viver um dia de cada vez e dentro da perspectiva da fase que vocês estão enfrentando, né? Porque eu digo que cada fase é um passo e a gente precisa viver um dia de cada vez. Não adianta eu querer adiantar as coisas e sofrer por antecipação. Então, a gente precisa compreender o que está acontecendo naquele momento, então estudar, né, no que eu digo de compreender, entender e elaborar junto com o seu familiar, junto com a pessoa que tem ela, o que é melhor para ela. Então, quer dizer que nesse momento entra a comunicação entre cuidador e a pessoa com ela. E como seria isso? Então, vocês vão discutir juntos o que é melhor para ele, como ele compreende a doença, o que seria uma rotina ideal para a pessoa com ela versus a rotina real, que a gente sabe que existe uma rotina que seria o ideal, mas tem a rotina real. E a gente precisa fazer uma adaptação nessa rotina. Então, que tipo de adaptação nós podemos fazer para ajudar melhor a pessoa com ela? Então, isso é uma questão que deve ser elaborada junto com o seu familiar, né, no caso, o cuidador, junto com a pessoa com ela. Então, uma das questões que eu coloquei aqui, que é importante para a gente pensar, é como ele gostaria que você dividisse as tarefas do cuidar com outra pessoa. Então, pode ser um outro familiar, um cuidador formal, que seria contratado. Isso é importante, né? Porque tem coisas que talvez a pessoa com ela, como ela tem um envolvimento maior com você, que é o cuidador principal, ela se sinta mais segura e mais tranquila quando você realiza algumas tarefas. Então, perguntar para ela o que é importante, o que só você pode fazer e o que você poderia ter
né, uma outra pessoa para te auxiliar em outras tarefas. Então, dividir isso é importante, né? Precisa ter alguém que ajude, inclusive para que o cuidador tenha um tempo de cuidar dele também. Outra coisa, como ele se sentirá, né, em relação a isso, o que ele gostaria que só você fizesse e o que o cuidador secundário poderia assumir como tarefa. Como ele gostaria que fosse a rotina da casa, como ele gostaria que fosse feita essa adaptação, enfim. É importante entender a necessidade da pessoa com ela. E isso, gente, tem a ver com a comunicação, né? Quando a gente tem uma comunicação adequada, quando a gente senta, conversa, quando a gente, na verdade, elabora um plano de cuidado junto com a pessoa que tem ela, fica muito mais fácil, porque você vai entender do ponto de vista dela onde está a dificuldade e também olhar do ponto de vista de quem está cuidando, qual é a necessidade desse cuidador. Então, eu diria que seria uma comunicação que vai ajudar ambos, né? Então, agora eu vou entrar aqui na sua vez, a vez do cuidador. Como é que a gente vai entender essa necessidade? Então, isso também precisa ser conversado com a pessoa, com ela. O que você, cuidador, propõe, o que te ajuda a se sentir melhor e amparado para cuidar, né, da pessoa com ela, o que te ajuda a cuidar e, ao mesmo tempo, ter uma rotina de cuidado consigo mesmo. Lembrando que isso também é importante, né, para a pessoa que tem ela, porque quando o cuidador se cuida, tem esse tempo para ele, melhor vai ser o cuidado e a qualidade que ele vai oferecer para o paciente. Então, isso é importante discutir, né? Discutir e chegar a um acordo, a um senso comum do que vocês podem fazer juntos. Outra coisa, as dificuldades que você vê entre o que ele acha melhor e o que você entende como melhor para ele. Então, isso também é importante, né? Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, oferecendo, é o ideal, mas para ele não é. Então, como é que vocês chegam ao acordo de entender o que é bom, né? O que ele acha que é bom para ele e o que você entende que é bom. Então, isso também é uma questão que precisa ser conversada. Outra coisa, estipular alguns acordos e regras, né? Para as situações que causam maior estresse. Então, como é que vocês podem resolver sem magoar um ao outro? Então, que situações são essas que eu, enquanto cuidadora, e você como, né, o meu familiar, o meu ente querido, o que a gente pode acordar aí de regra para a gente não causar estresse? Então, como é que a gente resolve isso? Isto é importante. Conversar também sobre o que cada um entende como prioridade para uma vida com qualidade. E quando eu falo como prioridade para uma vida de qualidade, para ambos, tanto para a pessoa que tem ela, como a dor. Então, isto também deve ser discutido, tá? E por último, gente, e o mais importante, que eu acho que a gente vai estabelecer algumas questões aí em termos de o que cada um entende como cuidado, o que é necessário, né, para que haja uma relação saudável, né, entre ambos, criar um diário de rotina de cuidados. Então, gente, essa é a parte mais importante. Então, depois de tudo isso que eu disse, como é que a gente cria esse diário de avaliação? Na verdade, ele teria o objetivo, né, seria avaliar, né, o dia. Então, eu diria que seria um momento que você pode, onde vocês estejam mais tranquilos, no final da noite, sentar e conversar. Conversar, se comunicar, ou seja, muitos, né, eu já sei que não conseguem se comunicar verbalmente, mas vocês têm um jeitinho aí de se comunicar e falar o que foi bom no dia de hoje. O que vocês avaliam como a dificuldade que tiveram de lidar naquele dia?
o que deu certo, o que não deu certo, o que vocês podiam melhorar, o que vocês devem mudar. E quando eu falo isso, em termos da rotina mesmo, né? De como vocês se organizam na casa, em termos de home care, pessoas que visitam, pessoas que ajudam. Então, o que deu certo, o que não deu certo, como é que a gente pode fazer para avaliar esse dia? Então, gente, para que a gente possa construir um cuidado recíproco, e quando eu falo um cuidado recíproco, é um cuidado da pessoa que tem ela e cuidador. Então, esse cuidado precisa ser recíproco, para que situações mal elaboradas não interfiram e não desgastem as relações, né? E para que isso não gere um clima pesado e de culpa para ambos. Porque quando a gente entende, compreende e avalia o que é melhor para cada um, vocês concordam que fica mais fácil de lidar com as situações do dia a dia? Então, esta é uma dica. Esse diário também ele serve como um aperfeiçoamento da rotina do cuidado, do espaço para o perdão, de criar um novo significado para essa história que vocês estão vivendo juntos, cuidador e a pessoa com ela, através do amor incondicional. Então, esse diário eu diria que seria de suma importância, né? Porque quando a gente não avalia, quando a gente vai deixando as coisas tomarem rumos diferentes, estresse sobre estresse, angústia, a pessoa fica ansiosa, quer dizer, cada vez vai piorando. Então, quando a gente faz diariamente uma avaliação das atitudes e daquilo que nós estamos fazendo um pelo outro, fica muito mais fácil da gente resolver os conflitos que podem pesar aí nessa relação. Então, assim, para terminar isso e até para a gente abrir aí para conversar, eu acho que só à luz dessa compreensão, o cuidado se torna a maior força e o maior poder de curar nossas feridas emocionais e trazer equilíbrio para a gente enfrentar com coragem e serenidade essa difícil doença que é ela. Então, eu vou depois, posso mandar para vocês escrito direitinho, como é que vocês podem criar esse diário de avaliação, como é que vocês fazem essa conversa para entender o que cada um acha e o que é melhor, né, para ambos. Eu posso mandar isso para vocês, mas o importante é que a gente use isso como uma força que nós temos, né? E eu digo que esse é o amor incondicional, porque à medida que a gente compreende o que o outro quer e o outro também compreende o que é melhor para nós, fica muito mais fácil de resolver, né? Então, acho que pode ajudá-los nessa tarefa aí de cuidar. Ok? Então, agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó, a Hilda está dizendo aqui que verdade, que hoje ela é mais segura e tranquila que no início da doença, porque essa compreensão, né, toda essa experiência que ela tem acaba trazendo uma, como se diz, uma segurança para cuidar melhor. Mas acho que é bem importante que a gente possa fazer essa conversa, né, avaliar todos os dias como tem sido o cuidado. Eu acho que é uma questão de saúde mesmo. Ó, minha madrinha tem ela já há 10 anos, faz 7 anos que apenas pisca. E creio, por minha mãe já ter ajudado a cuidar da minha mãe, depois que paralisou, membro esquerdo, minha mãe afundou psicologicamente. Então, Fabiana, né? Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho, né? O que levou essa questão que você disse de afundar psicologicamente. Eu acho que a gente precisa entender o que ela gostaria, né? Como isso para ela é importante, a questão do cuidado.
de repente, talvez algumas questões que envolvem a rotina acabam incomodando e ela não consegue, na verdade, dizer isso para vocês, até porque existe uma dificuldade aí. Então, acho que vale a pena entender, né, no que você pode ajudá-la. Depois tá. Uhum. Ó, e ela está falando aqui, você está falando tudo que realmente passamos, porque é isso, gente, ó. Se eu pudesse dar uma dica para vocês em termos de ajuda mesmo, é a comunicação. Eu acho que essa é a melhor ferramenta que a gente tem. E por isso que eu abri com o texto falando a diferença de ouvir e de escutar. Porque muitas vezes a gente fala e a pessoa que está ouvindo, ela compreende da maneira dela. Então, você acha que comunicou de uma forma, mas na verdade ela entendeu de outra. Assim como ela, né, você comunicou uma coisa e ela entendeu outra. Então, acho que é muito importante elaborar o entendimento que cada um tem sobre tudo o que acontece. Então, todas as, como se diz, como é que eu vou falar? As decisões, tudo que forem tomadas, eu acho que precisa entender os dois lados e achar um meio termo que vai equilibrar as relações, né? Tanto do cuidador como do familiar. Ó, a Marisa falou que adorou a ideia do diário, a Fabiana pediu para mandar o diário, maravilhosa ideia. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém aqui. Gente, eu acho que vai sumindo aqui, eu não consigo ver mais aqui. Talvez pelo tempo que ficou, né? Eu sei que tem alguns comentários, mas não. Vamos lá. Deixa eu ver. Maioria. Gente, vão postando aí da ideia, do que vocês acharam sobre essa ideia que eu dei para vocês, como que eu posso auxiliar aí para tentar ajudá-los de forma mais pontual. Ó, a Hilda está falando aqui, nossas conversas privadas são sempre pelo Messenger, e não sei como seria se não houvesse essa possibilidade, porque são detalhes administrativos da casa, sobre os cuidadores, medicamentos, tudo. Você tem razão, Hilda. Ela está falando que as conversas que eles têm, na verdade, são privadas pelo Messenger, né? Porque são detalhes administrativos da casa, sobre os cuidados, medicamentos e tudo. Então, dá para usar o Messenger, sim, né? Acho que é uma possibilidade, até porque, como tem muita gente envolvida no cuidado, seria um tempo e muito pessoal de vocês dois, né, Hilda? De você, seu e do Ricardo. Mas que é importante decidir e falar daquilo que não deu certo, daquilo que precisa mudar, muitas vezes, né, gente? E aí, acho que eu esqueci até de falar um detalhe importante. Dentro desse papel de cuidador, a gente sabe que, geralmente, quem assume o cuidado é uma pessoa mais próxima que assume esse cuidado. E muitas vezes, né, é a mãe dessa pessoa, ou é irmão, marido, enfim. Tem outros familiares, por exemplo, às vezes os irmãos, a mãe da pessoa, e acabam se afastando. Então, esse cuidado fica geralmente para uma única pessoa, que acaba sobrecarregando, né, quem está ali no dia a dia. Então, isto também é importante ser falado, ser na verdade, colocado em pauta. Né? O que eu, Daniela, poderia fazer para te ajudar, né? Já que eu sou a sua esposa, né? Estou dando um exemplo aqui, estou mais próxima de você, então tem coisas que você gostaria que só eu fizesse,
mas tem outras coisas que eu posso dividir com outra pessoa, né? Então, isso é importante, porque dessa forma não sobrecarrega você, você consegue entender o que para ele é difícil, né? Em termos de não ser você que vá, por exemplo, a higiene, né? A gente sabe que é uma questão que às vezes tem muitas pessoas que não gostam que outras pessoas desconhecidas, ou mesmo que sejam da família, mas não tão próximas, façam isso. Então, esses acordos que eu acho importante, a gente precisa elencar aí, né? Ó, a Vera está falando aqui, a Vera Lúcia, poderia falar um pouco sobre o excesso de cobrança que fazem do cuidador? Tipo, você não pode adoecer, se cuide, ninguém percebe o sofrimento do cuidador familiar. Como reagir sem machucar e ser machucado? Então, Vera, essa cobrança vem de quem? Primeiramente, acho que é importante a gente entender de onde vem essa cobrança, né? Se é do familiar que você cuida, se são de pessoas que estão envolvidas aí no cuidado, algum familiar. Eu acho que é importante, primeiro, entender de onde vem essa cobrança. Porque o mais importante é o que você e a pessoa com quem você cuida, né? O seu ente querido, resolva essa situação, né? Então, essa cobrança, ela não pode existir, muito menos nem você para com a pessoa com ela e nem a pessoa com ela para com você, muito mais pessoas de fora. Obviamente que assim, a gente ouve muito, né, de que o cuidador não pode adoecer, que ele precisa se cuidar. Então, essa é a dica que eu estou dando, para que vocês não adoeçam, para que vocês também possam se sentir acolhidos e cuidados, trabalhar essa comunicação. Então, fazer acordos e regras daquilo que é possível para você e daquilo que não é possível para você. E determinar que, em alguns momentos, outras pessoas vão ter que ajudar. Então, vai ter que ter outras pessoas junto com você fazendo algumas tarefas, né? Principalmente, imagina uma pessoa que cuida da casa, cuida, né, do familiar, faz a parte da ajuda na reabilitação, leva no médico, sei lá, tem tantas coisas aí. Isso acumular, a questão de remédio na hora certa, a questão da alimentação. Então, isso precisa ser determinado. Quem é que pode me ajudar e como nós vamos resolver isso? Quando eu falo nós, é você e o seu familiar, né, que é a pessoa que tem ela. Então, é vocês que vão ter que resolver. Não sei se eu expliquei, Vera, se eu fui clara aí, né? E acho que dessa forma você não vai machucar e nem vai ser machucado. Então, a comunicação é a maior ferramenta que a gente tem, né? Então, tudo que é acordado, tem até um ditado, né, que fala tudo que é... Eu não sei, é um dito popular que a gente fala, né? Tudo que é acordado não sai caro, uma coisa assim. Então, acho que isso é importante, né? Até para que vocês não se machuquem e tenham uma relação aí. Ó, e a Hilda falou aqui também, ó, é isso, não se tem muita privacidade. Então, ela prefere fazer essa forma de comunicação pelo Messenger, que também é uma sugestão. Eu acho que também pode ser. Aí a Vera está falando que essa cobrança são de pessoas da família. Então, aí mais uma vez entra aquela questão que eu te falei, né? Que vocês precisam dividir esse cuidado, vocês precisam elaborar juntos e colocar algumas regras aí, né? Então, gente, não se sintam, como é que fala? De não pedir ajuda, peçam ajuda, sim. Eu acho que isso acaba ajudando tanto vocês como diminuindo a cobrança dessas pessoas da família, porque aí elas vão entender, né, no dia a dia o quanto isto, se for dividido, fica muito mais leve e acaba, obviamente, até ajudando a pessoa que está lá acometida com a doença.
Tá. Ótima pergunta. Sônia, meu marido está na cama há 4 anos, mas quem só cuida sou eu. Isso é verdade. Que falam para a gente que não pode adoecer. Então, é isso, né? As pessoas falam porque elas não estão ali no dia a dia. Então, e realmente para que vocês não adoeçam, para que essa sobrecarga não acabe trazendo consequências, a gente sabe que muitas vezes as consequências são estresse, fadiga mental, problemas de coluna, como é que fala? Aumento de pressão arterial. Então, tudo isso está envolvido com estresse de cuidar. E se a gente não tiver ajuda e a gente não tiver essa comunicação do que a gente pode fazer para melhorar, realmente é difícil e não tem como não adoecer. A Vera está falando que esta é uma grande queixa das esposas, em especial. Sim. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Olha, gente, eu gostei demais da dica da Hilda, né? Que talvez pelo Messenger também seja uma alternativa de vocês terem uma conversa com mais privacidade, né? Então, talvez fazer esse diário no momento que vocês estiverem mais tranquilos, conversar sobre o dia, até por conta, né, de que a gente sabe que tem muito grande de pessoas dentro da casa e acaba prejudicando um pouquinho, até porque se vocês forem conversar, talvez o paciente não tenha a privacidade de falar o que ele pensa, até porque tem pessoas do lado e ele pode se sentir envergonhado, enfim, né, de não querer machucar outras pessoas. Deixa eu ver. Ó, a Ana Paula. Meu pai tem 81 anos e 1 ano e meio de diagnóstico. Às vezes acho que ele não entende o que está acontecendo, mas converso bastante com ele sobre o que vai acontecer ou pode vir a acontecer. Ele toma citalopram, o que ajuda muito no psicológico dele. Então, na verdade, Ana Paula, quando você fala que acha que ele não entende o que está acontecendo, é importante você tentar entender um pouquinho o que ele não está entendendo, qual é a dificuldade que ele tem. Eu sei que, assim, ele tem 81 anos, né? Está 1 ano e meio de diagnóstico, mas eu acho que é importante elaborar junto com ele qual é o entendimento que ele tem e o seu entendimento, tá? Uma coisa que eu prefiro que a gente faça um dia de cada vez, né? Sobre o que vai acontecer ou pode vir a acontecer, gente, isso ainda é futuro. E aquilo que eu falei, cada pessoa é uma pessoa. O que pode acontecer comigo pode não acontecer com você. Então, eu acho que quando a gente trata um dia de cada vez, eu acho que fica mais leve, né? Inclusive para a pessoa. Porque quando a gente está falando de futuro, o que pode acontecer, a pessoa está imaginando uma coisa que às vezes pode ser que não aconteça com ela, ou que demore muito tempo. Então, não dá para a gente falar de futuro. Eu prefiro que a gente faça essa conversa a partir das demandas que vão vindo. Então, um dia de cada vez. Hoje a gente tem esse X problema, é desse problema que a gente vai falar. Amanhã a gente vai ter Y, e aí a gente vai falar de Y. O que ajuda a não causar ansiedade, né? Porque aquilo que eu não sei que pode acontecer, o que eu imagino, acaba me trazendo um estresse emocional muito grande, tá? Ó, a Vera está falando aqui, sofremos por vários motivos. Medo da perda, falta da companhia do companheiro, saudade de partir à cama, de viajar, namorar, enfim. Então, Vera, isto é uma situação muitas vezes muito difícil, né? Porque a gente está falando aqui
da perda, né? Que a gente imagina que daqui a um tempo aquela pessoa pode não estar mais ali com a gente. Mas eu acho que essa questão de fazer o diário, de poder discutir junto com a pessoa, junto com. Deve ser o seu marido, né, Vera? Discutir junto com ele o que é melhor para vocês dois, o que ajuda a aproximá-los. Eu acho que isso acaba trazendo um conforto a mais aí, né? Principalmente porque quando a gente está envolvido, e aí eu estou dizendo, né, no caso vocês, nesse cuidado sozinha, fazendo todas as coisas, eu sei que muitas pessoas têm ajuda do home care, enfim, mas acaba trazendo tudo isso para si, não tem tempo para fazer as pequenas coisas mesmo, que é sentar do lado, que é poder compartilhar questões do dia a dia, né? Talvez falar um pouquinho sobre o que incomoda, o que vocês podem fazer juntos, né? Para que vocês tenham esse tempo, essa aproximação aí. E por isso que eu digo que o compartilhar o cuidado traz essa possibilidade, né? De entender um pouquinho, de olhar para a pessoa, de compartilhar desse momento a sós. Então, acaba sobrando tempo, né? Porque aí a gente divide as tarefas, né? Fica mais leve, você pode se cuidar. Então, eu acho que isso acaba ajudando aí. A Fabiana está falando que acaba sendo algo triste, pessoas interferirem, sendo que não ajudam em nada. Então, Fabiana, mais uma vez, é isso. Quem precisa, como é que fala? Fugiu a palavra, mas quem precisa decidir é você e a pessoa. O que é melhor para você e para quem você está cuidando. As outras pessoas, obviamente, vão te ajudar? Vão. Mas precisa ter um limite de até onde elas podem interferir, até onde o espaço é seu e da pessoa com ela. Então, é sempre legal a gente colocar um limite aí, tá? Ó, a Ana Villani está falando, no cuidado com meu esposo, eu e a técnica de enfermagem fazemos tudo juntas. O que me chama a atenção é que meu esposo não aceita ver fotos de outros pacientes. Por que será? Então, na verdade, precisa entender o que chama a atenção dele. Talvez olhar para as outras pessoas, não sei, quando você fala de olhar foto de outros pacientes, em termos de evolução da doença, como ele imagina, eu acho que assim, o interessante seria conversar com ele sobre isso, perguntar por que ele não gosta de ver foto de outras pessoas, o que isso incomoda, qual a representação que ele tem sobre isso, qual é o sentimento que vem. E mais uma vez, gente, um dia de cada vez, tá? Eu costumo dizer que aquilo que as pessoas perguntam, em termos de relacionado mesmo ao cuidado, né? Então, às vezes a gente está no grupo, vê uma pessoa comentando, mas meu marido está assim, assim, assim. E às vezes a pessoa nem está vivendo aquilo ainda, mas ela já começa a viver junto. Obviamente que existe empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar ajudar com o seu olhar, mas não sofrer por antecipação. Eu acho que a gente pode ajudar, né, a pessoa que está ali, colocando a situação dela, ser empático, enfim, mas viver um dia de cada vez. Então, não imaginar que aquilo também vai acontecer com você, porque cada um é cada um. Então, isso é importante, tá? A gente não deixar... Ó, a Ana Paula, é difícil mesmo, às vezes as pessoas não conhecem a doença e querem dar palpite. Então, isso também é uma questão que é bem importante, que ela traz. Por quê? Porque às vezes a pessoa, como eu falei, só a partir do momento que você conhece tudo que envolve, e por isso que eu falo, gente,
o post ele fica na a primeira publicação lá da página. Você sabia que é importante, inclusive para as pessoas que são da família, as pessoas que estão envolvidas aí no cuidado, que você apresente isso para elas. Discuta, né, juntos. Se for pessoas que vão te ajudar no cuidado, é importante que elas também saibam e que vocês discutam aquilo que vocês precisam aprender, aquilo que ainda vocês têm dificuldade, e aí entra a questão que eu falei, de compartilhar com outras pessoas, de entender com as pessoas que estão mais tempo aí no grupo, como é que elas fazem, quais são as dicas que elas dão, mas assim, a pessoa precisa entender, né? Então, é difícil não conhecer e querer dar palpite, né, Ana? Ó, a Hilda está falando aqui, ó, eu nem vejo essa recomendação como negativa. Me chateia o fato da família me enxergar acorrentada a algo, arrastando chinelos, desesperada. Essa era a minha versão que eles gostariam de ver. Então, Hilda, isso é importante. Eu vou aproveitar o gancho aqui para falar, e é uma coisa pessoal minha, mas eu acho que eu me identifiquei muito aí com o que a Hilda está trazendo. Há 18 anos atrás, eu perdi um filho com 5 anos de idade. E na época eu tinha uma filha, né, ainda tinha, não, tenho uma filha, mas ela tinha 2 anos de idade, e mergulhava em tudo aquilo, tentando, né, dar o meu melhor. Eu fui à feira comprar uma maçã, perto da minha casa, fazia isso, mais ou menos. Fui comprar uma maçã, que ela disse que queria comer maçã, e eu fui até a feira. E aí encontrei uma vizinha. E aí quando ela me viu na feira, ela falou, nossa, você aqui na feira? Nossa, nem parece que você perdeu um filho. Então, gente, as pessoas acham que a gente precisa viver embaixo da mesa, como a Hilda falou, acorrentada, desesperada. Gente, não. Aquilo me tocou profundamente, porque eu pensei, será que eu tenho que ter uma cara de quem perdeu um filho? Eu preciso... Como é que é isso? Então, gente, o que importa é o que está aqui dentro, é o nosso sentimento. E assim, gente, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa, frente à dor, a gente pode escolher a atitude que a gente quer, né? A gente pode escolher, eu posso sofrer e ficar lá chorando, ficar embaixo da mesa, ou eu posso escolher enfrentar a situação. E quando eu falo enfrentar, é conhecer, entender, ajudar, é compartilhar, e isso é o que vai fazer a diferença no cuidado, né? Então, eu não preciso. Então, muito bem colocado isso, né? Muitas vezes as pessoas querem nos ver assim, mas a gente não precisa ficar assim. Isso não significa que se eu estou enfrentando, fazendo o meu melhor, sorrindo, e aprendendo com as situações que a vida nos impõe, não significa que eu estou sofrendo também. Estou sofrendo, mas estou também sendo resiliente, aprendendo com a situação. Né? O que eu posso fazer a partir disso? O que eu tenho hoje é isso. Então, qual é a atitude que eu escolho, né, para enfrentar? A Mari falando aqui, boa noite. Aqui ninguém me atende. Eu tenho 4 filhos, um bebê de 4 meses, se reclamo, não posso. Ainda tenho que me virar nos 30, tem dias que tenho vontade só de chorar. Meus filhos, os outros me ajudam, mas já estão reclamando muito, e só tenho a ajuda deles. Então. Ainda tenho que me atender. Então, Mari, você precisa conversar com as pessoas que estão envolvidas aí, né? Quem são essas pessoas que estão te ajudando? Como é que vocês podem dividir essa tarefa? Inclusive, que você tem aí
um bebê de 4 meses, né? Que exige também um cuidado. Então, acho que isso é importante. Então, usa o que eu falei, a dica de criar aí um planejamento, conversar e entender como é que vocês podem um ajudar o outro aí, hein? Tá, Mari? Isso é importante. Ó, a Vera falou que o home care tira a nossa liberdade, realmente tira. Mas assim, Vera, é importante que seja dividido, né? Você não pode ficar, tudo bem, tira a liberdade, tira, mas de alguma maneira te ajuda também, né? Ajuda você também ter um tempo para você, um tempo para, sei lá, fazer outras coisas, que se você não tivesse um home care, não seria possível. Mas que é ruim, realmente. Ó, Fabiana, em casa o futuro veio tudo muito rápido. Minha mãe, em um ano, infelizmente, tem função apenas em antebraço e mão direita. Não deu tempo dela absorver. E nós, filhas, sofremos um luto de ladas em nosso sofrimento para tentar cuidar da mãe. Porém, tem dias que são muito difíceis pelo cansaço de não ter com quem dividir e esperar o mínimo dos outros. Então, esse luto, né, que a gente fala que a partir do diagnóstico a gente vive o luto antecipatório, né, que a gente sabe que por enquanto não temos a cura e que a perspectiva é a morte. Mas, gente, de novo, vivam um dia de cada vez. Aproveitem esse tempo que vocês têm juntos, conversem, converse com as suas irmãs, né? Você falou que a gente fica calado em nosso sofrimento para tentar cuidar da mãe. Então, não precisa ficar calada nesse sofrimento. Né? Que sofrimento é esse? Veja, não estou desconsiderando o seu sofrimento, mas o que está te fazendo sofrer? É a sensação de que da perda, né, desse sentimento? Sim, isso realmente faz a gente sofrer. Mas o que mais está te fazendo sofrer? Que talvez se você conversasse com as suas irmãs, tentasse conversar com a sua mãe, vocês achassem uma maneira de diminuir essa angústia, diminuir esse sofrimento. Então, a conversa, eu acho que é o melhor, como é que fala? A melhor ferramenta que a gente tem aí. Então, é importante. E aqui, você falou que também, né, não tem com quem dividir nem esperar o mínimo dos outros. Então, de novo, gente, precisa incluir essas pessoas. Eu não sei qual é o grau de parentesco, se são outros irmãos, se são da família, mas incluir nesse cuidado, incluir nessa luta diária aí, porque eu acho que assim, uma coisa você falou que foi muito rápido e nem deu tempo da sua mãe absorver, e vocês sofrem caladas. Então, conversem sobre isso. Incluam essas pessoas que podem ajudar e que estão próximas de vocês a fazer uma rotina mais leve, tá, gente? Esse diário ajuda bastante, porque vocês podem falar, inclusive, dos sentimentos, o que cada um tem, o que cada um tem percebido, o que faz bem, o que não faz bem. Então, irem achando alternativas para fazer desses dias mais leve, né? Eu acho que isso também ajuda bastante. Ó, a Silvânia está falando, né, que essa semana com bastante, são todos os dias com lives, então amanhã vocês não percam, que terá a live de nutrição às 21 horas, tá? Amanhã é a vez da nutrição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Mari está falando, né, que ela tem um marido com 38 anos, 4 anos com diagnóstico, ela cuida dele com muito carinho,
eles conversam bastante. Deus nos abençoou com um bebê que hoje tem 4 meses, foi tudo muito difícil para mim, não tenho ajuda de ninguém, a não ser dos nossos filhos. Eu faço tudo por ele, mas tem dias que me sinto cansada. Fico desesperada por não dar conta de tudo. Parece que ninguém me vê. E eu tenho tempo para mim, quando reclamo ainda sou errada. Não posso estar bem o tempo todo. Às vezes ele também, sinto que ele não me entende. Sei que não é fácil para ele, mas eu só quero desabafar às vezes e sou errada. Então, Mari, tenta fazer essa experiência que eu disse, de sentar com ele, de conversar sobre as coisas que vocês precisam mudar no dia a dia. Porque às vezes você acha que ele não te entende e ele também pode achar que você não entende ele. Então veja onde está o nó, o que cada um pode fazer para cuidar um do outro, né? Porque a gente fala que o cuidador também precisa ser cuidado. Então faça isso, converse com ele, veja onde está esse nó, onde vocês podem aí diminuir, né, essa angústia e esse vazio aí que está aí no meio, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, aqui, acho que por aqui não tem mais nenhuma pergunta. Ó, a Ana Villani está falando que o esposo dela tem ela há 6 anos, que no começo foi muito difícil, mas que a terapia ajudou muito ela. Então, que ela faz terapia há 3 anos. Então, gente, a terapia também é indicada, né? O que eu trouxe aqui hoje foi uma maneira de vocês incluírem aí na rotina a comunicação para que vocês consigam haver um entendimento, né, entre familiar e cuidador, mas a terapia, ela é necessária. Então, quando eu falo que as pessoas precisam dividir as tarefas para que os cuidadores, né, precisam dividir as tarefas para que eles também possam ser cuidados, uma das indicações seria a psicoterapia. Ajuda, né, porque você vai lá ter o tempo para falar de você, né, das suas angústias, dos seus medos, daquilo que você vem vivenciando, né, no processo de cuidar, na elaboração desse luto antecipatório, do qual eu falava ali. Então, é importante que faça a psicoterapia, mas muitas vezes a gente sabe que não é possível, justamente pela sobrecarga no cuidado aí. Kelly, eu não entendi o que você está perguntando aqui, ó. Com todo o diálogo na família, não vejo esse lado positivo que você falou de não ver esse sofrimento. Eu não entendi o que você quis dizer aqui, Kelly. Sinceramente, se você puder me explicar melhor. Na verdade, eu, assim, em termos de não ver o sofrimento, eu acho que talvez não foi isso que eu quis dizer. Se for isso, tá? Se não for, me corrija. Eu estou dizendo que o diálogo ajuda para que vocês tenham como é que fala? Uma melhor relação entre o cuidado, né, o cuidador e a pessoa com ela. Então, muitas vezes é aquilo que a gente disse lá atrás, a pessoa está esperando uma coisa e você está fazendo outra, ou você espera uma coisa e ela espera outra. Então, esse diálogo na família, em termos de agregar outras pessoas ao cuidado, ele é fundamental. Agora, não que não exista o sofrimento existe,
Mas a gente precisa saber qual é a atitude que a gente quer colocar diante desse sofrimento, tá? Então, eu não sei se foi isso que você entendeu, o que eu disse. Se você puder falar aqui para a gente entender um pouquinho. Ô, Kelly, eu não sei, porque você está falando com relação ao comentário anterior. Eu não sei qual foi esse comentário, porque tem muitos aqui. Eu estou passando e eu não sei, eu acho que eu me perdi. Se você puder esclarecer. Não entendi, Kelly. Ó, a Silvânia está falando de novo aqui que amanhã tem live de nutrição às 21 horas. Então, lembrando vocês também que é importante. Eu vou esperar mais um pouquinho para a gente encerrar. Vamos ver se a Kelly fala, que eu gostaria muito de responder aí, Kelly, que realmente eu fiquei perdida. Então, ela está falando aqui, ó, que mesmo com todo o diálogo na família, ela não vê esse lado positivo que eu falei de não ver esse sofrimento. E aí eu perguntei sobre o que, ela falou que essa doença acaba com as pessoas, tanto o doente como nós familiares. Então, na verdade, eu não disse que não tem como não ver esse sofrimento. O sofrimento existe, sim, tá, Vera? Ou Kelly, esse sofrimento existe, mas eu disse que a gente pode em termos dessa orientação, desse diálogo, diminuir o sofrimento, tá? Não é que o sofrimento não vai mais existir, mas a gente pode diminuir o sofrimento. Quando eu falo diminuir, é a partir daquilo que você vai elaborar como um coping, né, que a gente falou que existe uma estratégia de enfrentamento que pode te ajudar a diminuir o sofrimento, mas não que esse sofrimento vai acabar, tá? Nem tem como. Eu acho que assim, eu seria muito, como é que se diz? Achar que a gente pode acabar com o sofrimento. Não, mas a gente pode diminuir. E aí, quando eu digo diminuir, em relação às coisas que a gente pode implementar no dia a dia, em termos do diálogo com a família, com a ajuda de outras pessoas. Muitas vezes existem pessoas que não têm condições de ter um home care, ou porque não conseguiram ainda, ou porque não podem contar com um cuidador formal, mas acho importante pedir ajuda, né? Ajuda dos vizinhos. No encontro que teve aí no último, a gente estava no corredor, inclusive eu e a Vânia, a gente encontrou uma paciente, estava com a família e tinha uma vizinha que estava junto, que veio assistir as palestras, porque é uma pessoa com quem elas também podem contar, né? Quando elas não estão, quando elas não conseguem, né, fazer todo o cuidado aí, ou quando precisam da ajuda, essa vizinha acaba ajudando. Então é isso, gente, diminuir o sofrimento é compartilhar, é partilhar com outras pessoas que possam te ajudar para que você possa enfrentar todo o sofrimento, né, de maneira mais serena, mas enfim, não que isso não vai existir. Aqui, a Lúcia está falando, se é difícil para o cuidador, imagine para o paciente, porque temos a consciência da impotência. Quem está privado da liberdade, da privacidade, na realidade é o paciente. Só a aceitação da doença e a fé em Deus nos mantém de pé. Realmente, Lúcia, se é difícil para o cuidador, muito mais para o paciente, né? Em termos
de aceitar. Eu acho que assim, os pacientes passam por vários estágios, né? Então, um deles é a aceitação. E aí depende também de cada pessoa. Mas eu acho que essa questão religiosa, espiritual, ela também nos ajuda, independente, né, daquilo que você acredita ou da religião. Mas eu acho que ter essa conexão com algo maior também nos ajuda, né, na difícil tarefa aí de cuidar e principalmente de quem tem a doença. Ó, a Mari está perguntando aqui que ela tem uma dúvida. Todos os pacientes são muito exigentes e mandão. Tudo tem que ser como eles querem, na hora que querem, ou já xingam e já brigam. Isso é da doença? Então, gente, no comecinho lá eu falei para vocês que a gente precisa entender que toda pessoa que tem a doença, ela tem uma história que antecede. Então, a gente precisa entender dessa personalidade da pessoa. Se é uma pessoa que sempre foi muito exigente, uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que é controladora, uma pessoa que gosta das coisas do jeito dela. Então, assim, isso acompanha a pessoa. Então, ela não deixa de ser quem ela sempre foi. E aí, mais uma vez, como é que a gente ajuda isso? Na verdade, é discutindo com essa pessoa uma maneira melhor de você atendê-la da maneira como ela gostaria e que ela também entendesse como seria para você mais fácil fazer o que ela quer. Então, a troca, né? De um entender o que o outro precisa. Né? Então, é chegar num acordo. Quer ver? Tem até uma parte que eu coloquei aqui, ó, que é bem importante. Aqui, ó, estipular alguns acordos e regras para ideias e situações que causam maior estresse, ou que causam divergências de opiniões. Então, como é que vocês podem resolver essa questão sem magoar um ao outro? Então, aí, Mari, entra essa questão aí, tá? Ela tá falando, a Hilda, que o Ricardo é bem doce quando quer ser e quando as coisas vão bem. Então, e aí tem a ver também com o que eu estou falando aqui. Ó, Armando, olá, sou de Portugal e tenho ela há quase 3 anos. Tenho uma cuidadora e por vezes existe alguma tensão entre a cuidadora e a minha família, principalmente com a minha esposa. O que me aconselha? Grato pela atenção. Então, Armando, quando você fala que você tem uma cuidadora, é uma pessoa que ajuda nos cuidados com a sua esposa, né? Dividindo esses cuidados. Eu acho que assim, colocar isso dentro da pauta, da discussão de vocês, né? Sentar com a sua esposa, conversar com ela a respeito do que causa essa tensão, né? Essa tensão é a cuidadora com a sua esposa com a cuidadora, qual é a causa disso? Então, acho que assim, vale a pena discutir com ela o que incomoda, o que vocês podem acordar aí na mudança da rotina, na divisão de tarefas, para que não haja esse tipo de estresse, né? Então, acho que valeria a pena conversar com a sua esposa, tá? Entender o que está pegando aí. Em relação a você, talvez você não tenha nenhuma tensão, né, entre esse cuidado, mas eu acho que o que está pegando aí é entre a sua cuidadora e a sua família, né, principalmente a sua esposa. Então, vale a pena conversar e entender o que está pegando. E aí, modificar dentro da rotina, dentro do planejamento diário, o que vocês podem fazer para que não ocorra mais esse tipo de estresse.
eu ver aqui. Eu acho que aqui a gente já acabou. Não tem mais nenhum comentário. Eu vou deixar para vocês, eu vou elaborar um textinho em PDF, e depois eu mando para as meninas, ou para a Sil, ou para a Vivi, para que possa colocar na página aí para ajudar vocês, né? De como elaborar esse diário, de como vocês podem suscitar essa conversa, quais os pontos que são necessários que vocês entendam e que vocês entrem em acordo para que haja uma melhor comunicação aí, tá bom? Então eu vou deixar com a Silvânia, vou mandar, vou elaborar direitinho e vou mandar para vocês. Vera, Daniela, obrigada pelo tempo que disponibilizou para nós, para nos ouvir, muito bonita você, gostei do lenço. Obrigada, Vera. Gente, se em alguma questão aí eu não conseguir responder para vocês, ou vocês podem mandar depois as perguntas, podem mandar no privado que eu respondo, tá? Sei lá, se ficou alguma dúvida aí eu respondo depois. Mas o importante é que a gente possa pegar essa dica aí da comunicação, da compreensão, que eu acho que é a melhor maneira que a gente tem de resolver aí alguns dos conflitos que a gente sabe que são muitos, tá? Mas é uma estratégia de resolução de problema que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Então, deixa eu ver aqui. A Fabiana falou que será de grande valia o texto. A Vivi falou beijão, Amora. Beijão para você também, Vivi. E é isso, gente. Então, nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Boa noite a todos vocês. E, de novo, se tiverem alguma dúvida, pode mandar as perguntas no privado, que eu faço questão de responder para todo mundo, tá? Então, um beijo. E um beijão na Cris de novo aí pelo seu aniversário. Aproveite o restinho da noite, né? Comemore, que até meia-noite é o seu dia ainda, viu, Cris? Então, aproveite muito. E um beijo para todos vocês. Obrigada, Sil, também, por toda a ajuda aí. E a Fabiana, que lindinha, obrigada. Você realmente nos orientou de forma efetiva. Fique com Deus. Uma boa noite. Vocês também, gente. Fique com Deus. E obrigada pela sua orientação. A Hilda falou aqui. Hilda, eu preciso conversar com você, tá bom, Hilda? Eu acho que você também precisa aí para compartilhar, e que a gente pode elaborar aí um textinho para ajudar as outras pessoas também, tá bom, Hilda? Então, obrigada a vocês e uma boa noite. Até mais.